Compreendeis o que eu acabo de fazer? Compreendeis o que eu acabo de fazer? Nos pergunta Jesus nesta celebração da ceia do Senhor. Hoje, queridos irmãos e irmãs, em união com toda a igreja, nós fazemos esta importante memória da vida da igreja, da nossa fé. E nós só vamos compreender este mistério, esta ação de Jesus, alicerçados em duas verdades. A primeira é a entrega de Jesus, que se fez comida, se fez bebida para nos salvar. Isto é Eucaristia. É um Deus que se faz alimento para toda a humanidade. Um alimento que não só nos alimenta fisicamente, mas que nos alimenta espiritualmente, completa, dá sentido à nossa vida. Isto é celebrar Eucaristia. Isto é celebrar a ceia do Senhor. E nós tivemos a oportunidade hoje, em dois importantes momentos da vida do povo, fazer memória desta Páscoa, desta passagem, desta mudança de vida que a liturgia hoje nos ajuda a lembrar. A primeira memória que nós fizemos foi escutando o livro, um texto do livro do Êxodo, onde no momento de escravidão, Deus se compadece, Deus tem compaixão do seu povo e o liberta. Deus faz esse povo fazer uma passagem, um movimento, uma mudança de vida, diz o Senhor. E Moisés e Arão são chamados, são convocados por Deus a serem porta-vozes desta novidade. São chamados a serem porta-vozes desse desejo de Deus para que o povo se organize, para que o povo mude de vida. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: falai a toda a comunidade, falai aos filhos de Abraão, falai a todo o povo, falai à nossa comunidade de Iporá, o que eu vou fazer em vossas vidas. E o Senhor então convida aquelas famílias e convida a nós para nos organizarmos para celebrar esta passagem. Primeiro, Deus alimenta o seu povo, porque sabe que o caminho é longo. Deus alimenta esse povo para que consiga fazer esta passagem para uma vida nova. Só, queridos irmãos e irmãs, já desde o início, Deus carinhosamente já vai nos educando para nos ajudar a entender o que é verdadeira Páscoa, o que é verdadeira passagem. Por isso que Ele chama o povo para comer, reúna a família para alimentar. E não pode passar despercebido para nós, quando Deus diz em outras palavras: não desperdice, não acumule. O cordeiro que vai ser imolado, que vai ser matado, precisa ser de acordo com a quantidade de pessoas que vão sentar à mesa. Não pode desperdiçar, mas também não pode faltar. Se a sua casa não for suficiente para comer o cordeiro que vai ser imolado, chame os vizinhos. Essa palavra é muito significativa para que nós possamos entender a Páscoa. A Páscoa não é e nem pode ser uma celebração individual, uma celebração egoísta, uma celebração da minha família ou apenas dos meus. Páscoa, para ser bem celebrada, é necessariamente uma festa coletiva, uma festa do
do povo de Deus. E um outro grande sinal preparatório para esta Páscoa, o Senhor disse: pegue um pouco de sangue do cordeiro e marque os umbrais, os portais das portas, para que este sinal seja também um sinal de proteção para as pessoas que aqui residem. E escutando, vendo esse texto do livro do Êxodo, nós já compreendemos o grande significado da Eucaristia, quando Jesus dá o seu próprio sangue como bebida para todos nós. Como naquela época, aquele sinal de sangue marcado os umbrais, os portais das portas, era um sinal da proteção de Deus, da proteção divina. Cristo, quando se dá como bebida para nós, quando oferece o seu próprio sangue, é para dizer para nós: quem bebe do meu sangue terá a vida eterna. Quem comunga de Jesus terá a proteção, terá o bem viver, será livres dos males. O texto nos ajuda a rezar tudo isso. E este marcar as portas será também para nós um sinal da presença amorosa e protetora de Deus. E depois de alimentado, veja a pedagogia, o jeito que o texto mostra para nós. Uma vez reunidos, alimentados, ponham-se a caminho. E pôr-se a caminho não é de qualquer jeito que devemos fazer essa caminhada pascal. Devemos já ter os rins cingidos, ter sandálias nos pés, porque a Páscoa está próxima, diz a Sagrada Escritura. E este será, diz o texto, uma vez feito essa Páscoa, esta passagem, este dia, diz a Sagrada Escritura, será para vós uma festa memorável. Celebre este dia de gerações em gerações. Celebre este dia de gerações em gerações. É por isso que nós estamos aqui celebrando a Eucaristia, fazendo esta memória. Um outro momento, muitos anos depois, na carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo também se encarrega de fazer uma memória de uma outra Páscoa, não mais a Páscoa dos judeus naquele tempo, mas a Páscoa que acontece a partir da morte e ressurreição de Jesus. E Paulo faz essa memória com convicção, como também assim deve ser a nossa fé, uma fé convicta. Nós precisamos dizer: sabemos em quem depositamos a nossa fé. Sabemos em quem acreditamos, sabemos as razões pelas quais nós levantamos dos nossos bancos para comungar Jesus Cristo. Sabemos das reais motivações que nos levam a celebrar a Eucaristia. Por isso Paulo diz: irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Olha a importância do testemunho. Olha a importância da fé partilhada, do testemunho dado. E Paulo faz esta memória da fala de Jesus, quando ele pega o seu corpo e diz para os seus: isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue que é dado por vós. E Jesus faz os seus discípulos e a nós assumirmos um compromisso com Ele. Não basta dizer: Senhor, isto é o seu corpo, isto é o teu sangue, mas é preciso fazer dessa memória uma aliança. E Jesus disse: todas as vezes que fizeres isso, façam em memória de mim. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, não tem Eucaristia maior, Eucaristia menor, Eucaristia de maior importância, Eucaristia de menor importância.
Toda Eucaristia deve ser para nós memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E fazer memória, nós já falamos aqui várias vezes, já rezamos isso várias vezes. Fazer memória não é só recordar como um fato do passado. Fazer memória não é só contar de novo um fato já acontecido. Fazer memória é atualizar no meu gesto, recordar, planejar, executar na minha ação o que fez Jesus. É tentar fazer hoje, do meu modo, muito parecido com o jeito de Jesus fazê-lo. Fazer isto em memória de mim. E o texto do Evangelho, belíssimo texto do Evangelho que hoje nós ouvimos, o texto começa dizendo, se nós vemos bem, ouvimos bem, o texto diz, começa com essa primeira frase, o texto do Evangelho: era antes da festa da Páscoa. Tudo isso que vai acontecer, esta preparação desta ceia, é para preparar para a Páscoa. Portanto, a Páscoa não se faz de qualquer jeito. Portanto, para celebrar a Páscoa, é preciso, diz o texto, saber da nossa hora. Diz o texto, era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. A nossa hora chegou de celebrar a Páscoa de Jesus. E o texto ainda diz, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Muita gente, queridos irmãos, queridas irmãs, interpreta isso, amou até o fim, amou até o dia da sua morte. Pode também significar isso, mas eu queria ampliar esta compreensão. Amou-os até o fim não é amar até somente a morte. Amar até o fim é amar com toda a nossa intensidade, com todas as nossas forças. É entrega total. Isto é amor. E é preciso ter cuidado para compreender. Vejam a resistência que Pedro tem de deixar Jesus lavar os seus pés. Só que a fala de Jesus para Pedro é uma fala muito forte. Se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Se eu não te purificar, se você não se deixar estar aberto para as mudanças, para uma vida nova, como ter parte com Jesus? Como fazer verdadeira comunhão? E lavar, para ir concluindo essa nossa reflexão, lavar os pés uns dos outros. Eu fiz questão, não foi teatro, de aqui na frente, para que vocês pudessem visualizar esse gesto, de tirar o manto, de colocar a toalha do serviço, de lavar os pés e verdadeiramente beijar os pés uns dos outros. Eu fiz isso para recordar que não tem Páscoa sem serviço. Não tem verdadeira Eucaristia sem colocar os nossos dons a serviço. E a última recomendação de Jesus é: eu vos dei o exemplo para, fala bem forte, eu vos dei o exemplo. Tem dúvidas do que Jesus fez? Tem dúvida do porquê ele fez isso? O exemplo está dado e está pedido. Façamos o mesmo que Jesus fez. E que esta noite, queridos irmãos e irmãs, seja uma noite memorável. Toque o seu coração, toque a sua vida, esse gesto de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,